Amém. Fico feliz em revê-lo todos os irmãos. Gostaria de cantar com os irmãos. Cante aleluia ao Senhor, para a gente começar a entrar no Espírito. Canta aleluias ao Senhor. Aleluias ao Senhor. Cante aleluias ao Senhor. Aleluias ao Senhor. Cante aleluia. Cante aleluia. Cante aleluias ao Senhor. Ressuscitou e vivo está. Ressuscitou e vivo está. Ressuscitou e vivo está. Ressuscitou. Ressuscitou. Ressuscitou e vivo está. Senhor Deus e eterno Pai Celestial, te damos graça por nos permitir chegar aqui, ó Pai, na casa do nosso irmão. Sim, ó Deus. E ter o companheirismo, que é aquele companheirismo, ó Pai, que tu restauraste a árvore noiva, que é as folhas que aquele gafanhoto tinha comido, porém tu disse que restituiria, ó Pai. E tu restituiu com a mensagem de um profeta chamado William Branham, em pleno século XX. E podemos ter, ó Pai, companheirismo com os santos hoje, através do teu sangue, Senhor. Obrigado, Senhor. Pedimos perdão por nossos erros e nossas falhas. Pedimos perdão por nossas negligências, ó Pai. Tu conheces o nosso coração. A tua palavra diz que tu sonda os nossos rins e nossos corações. E tu sabe o que há em nós, ó Pai. Hoje viemos aqui de tão longe, mas para te louvar, bendizer o teu santo nome, ó Pai. Então, ó Deus, abençoa essa reunião. Abençoa nossos corações, que possamos abrir nossa voz, nosso coração e a nossa alma e te louvar, ó Pai. Porque tu é o único merecedor de toda a honra e toda a glória, ó Pai. Amém. Obrigado, ó Deus, por tudo. Nós te pedimos agora e declaramos essa reunião aberta em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar um hino bem conhecido. A gente está num momento de adoração. Pra te adorar, ó Rei Dos reis, foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Em espírito. Em espírito, Em verdade. em verdade, Te adoramos, te adoramos. oh, glória a Deus, aleluias. Em espírito, em verdade, Aleluias. te adoramos, te adoramos. Glória a Deus, aleluia. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis
pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Pra te adorar, ó Rei dos reis. Aleluia! Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Glória a Deus, aleluia! Meu prazer é te louvar. Glória a Deus. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando o louvor. Amém, Senhor. Estamos na presença Glória a de Deus. Glória a Deus. Aqui a cura, aqui a libertação. Aleluia. Aqui não tem espírito contrário à palavra de Deus. Aqui é o nosso lugar. Amém. Vamos dar continuidade. Gritei, gritei. Aleluia. Meu barco encheu. Número 22. Quem tiver o cântico. Meu barco encheu com a fúria do mar. Senti Deus ajuda pra não afundar. Senti defendido diante do mar. Jesus com sua graça me veio livrar. Foi quando gritei, 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 vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e tranquilo sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. A maré é forte. A maré é forte, mas eu vou lutar. Por cima das ondas poderei passar. Cristo é meu piloto e sabe remar ao porto celeste poderei chegar. Foi quando gritei, 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 vem me ajudar. Aleluia. Jesus veio andando sereno e tranquilo sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. Ei, Deus, aleluia. Foi quando eu gritei, 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 vem me ajudar. Jesus veio andando sereno e tranquilo sobre o mar. Entrou no meu barco, estendeu sua mão e fez tudo acalmar. Ei, aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor Vamos Jesus. dar a oportunidade para a irmã Rosinha cantar o especial dela.
É bênção sobre bênção, vamos ajudar ela a cantar. Amém. Glória a Deus. É bênção Não sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor. Irmão, você também é uma bênção para mim. Que seria da minha vida sem você? Aperte a minha mão, sinta meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. É bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor. Bênção sobre bênção. É bênção sobre bênção. Vivendo cada dia no Senhor. Aleluia. Irmão, Você também é uma bênção para mim. Oh, glória a Deus! Que seria da minha vida sem você? aperte a minha mão, sinta meu coração bater. Eu te amo porque vejo Cristo em você. Glória a Deus! Aleluia! Glória ao Senhor Jesus! Glória a Deus, é bênção sobre bênção. Aleluia! Vamos cantar Cristo ressurgiu. E aí em seguida o irmão Andrei dá o seu destaque. Esse hino, ele tem uma parte que ele fala, Cristo já ressuscitou, e vocês falam, aleluia. Aí não puxa lá, já encendeu, o pessoal vai atrás. Cristo já ressuscitou. Aleluia! Sobre a morte triunfou. Aleluia! Tudo consumado está. Aleluia! Salvação de graça dá. Aleluia! Uma vez na cruz sofreu. Aleluia! Uma vez por nós morreu. Aleluia! Mas agora vivo está. Aleluia! Glória a Deus! E para sempre reinará. Amém! Aleluia! Gratos hinos hoje erguei Aleluia! a Jesus, o grande Rei. Aleluia! Pois a morte quis baixar. Aleluia! Pecadores para salvar. Aleluia! Glória! Cristo já ressuscitou. Aleluia! Sobre a morte triunfou. Aleluia! Tudo consumado está. Aleluia!
morte triunfou. Bem alto, aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Tudo consumado está. Aleluia. Salvação de graça dá. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos bater palmas pro Senhor Jesus. Tu és o Santo de Israel que habita entre os louvores. Amém. Amém. Bom, Andrei. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, uma boa noite com Jesus, amados irmãos. Amém. Isso é que nos dá conforto no coração, né? Tudo é de graça. Graças a Deus, então é isso que nós estamos firmados, nós estamos crendo que o Senhor Jesus fez tudo por nós, está tudo consumado. Basta apenas você crer, basta apenas você confiar que Ele já fez tudo por você, por todos nós. Amém? Eu queria deixar 2 destaques, na verdade, aqui. Quero ser bem breve para o pregador entrar. O primeiro destaque está na mensagem do profeta Eliseu, parágrafo 10. Rapidamente aqui. Agora, isso é o que nós fazemos. Às vezes nós fazemos birra em algum ponto e não consideramos a Deus. Está falando de você consultar a Deus. Não oramos sobre aquilo. Pedimos a Deus se deveríamos ou não fazer aquilo. E nos damos conta que o nosso suprimento de bênção é cortado. Nós acabamos de cantar um hino sobre as bênçãos. Às vezes a gente acha que o suprimento de bênçãos acabou. Mas veja que o profeta vai falar. Então nos perguntamos muitas vezes, bem, eu não sei porque não tenho mais bênçãos. Você não vigiou. Você largou a sua vida de oração. Você diz, bem, eu sou um cristão. Pois bem, este é mais um sinal de que você deveria orar mais do que nunca. Leia a Bíblia todos os dias. Ore todos os dias. Amém. Não tome decisões bruscamente ou rápidas demais. Senhor. Sem primeiro considerar a Deus a respeito daquilo. Pergunte a Ele, devo fazer isso, Pai? Amém. Pergunte a Ele, é a sua vontade que eu faça isso? Então veja o que o Espírito Santo vai te responder. Ele pode não te dar uma visão, mas ele vai falar de alguma maneira com que você, para permitir que você saiba que se você For sincero e perguntar para Ele, então nós vemos que a crise chegou. Simplesmente mostrou quem era. E lá no fundo do coração, quem ainda é crente, aí você tem que confiar em Deus. Amém. Antes de fazer tudo, busque a Deus, consulte a Deus. Não faça nada do que você quer fazer por você mesmo. Você pode quebrar a cara. Não faça isso. Consulte primeiro a Deus. Seja perseverante. Se Ele não responder hoje, vai responder amanhã ou depois da manhã, não importa. E continue crendo que Ele é um Deus de promessa. Amém. Ele prometeu para você, Ele vai cumprir. Amém. Ele vela pela sua palavra. Amém. É verdade. Amém? Amém. E agora mais um destaque para finalizar. Agora, mensagem. O parágrafo 154, agora que eu não coloquei a mensagem aqui, acabei esquecendo de anotar o nome da mensagem, peguei esses destaques aqui, mas depois eu pego e eu passo para os irmãos. Vamos lá. Parágrafo 154. Agora este cego estava sentado ali, Jesus e seus discípulos passaram. E eu acho que Jesus lhe deu uma pequena lição aqui. Isso serve para todos nós. Quando eles viram este pobre cego, eles pensaram, bem, agora com certeza há algum pecado atrás disso em algum lugar. Está falando do cego, né? Aquele ceguinho que Jesus curou. Bem, quando vemos algo acontecer a um homem, nós sempre dizemos, bem, ele pecou, ele saiu da vontade do Senhor em algum lugar. O irmão Crase bateu no poste. Ele saiu da vontade do Senhor em algum lugar, na ideia de alguém.
quando a arma explodiu em mim, bem, ele estava fora da vontade do Senhor. O irmão Neville bateu o carro, ele estava fora da vontade do Senhor. E isto não é exatamente certo. Não, Senhor, não é. Deus permite estas coisas. Jesus voltou e lhe ensinou uma lição. Eles disseram, seu pai deve ter pecado, ou sua mãe quem pecou, ou foi você quem pecou? Jesus disse, nenhum deles pecou. Mas para que as obras do Deus Todo-Poderoso se manifestassem, amém. Vem, Deus deixa as coisas acontecerem apenas para que as obras de Deus se manifestem. Então é isso, não olhe para a esquerda, não olhe para a direita, continue olhando para Jesus Cristo. Não importa que aconteceu algum problema com seu irmão, ou se algum problema aconteceu no meio do seu caminho, na sua trajetória. Deus sabe de todas as coisas. Se você é o filho de Deus, você tem que confiar em Deus, permanecer na palavra, porque Ele manifesta as suas obras. Então não há nada que você tenha que dizer, foi isso, foi aquilo. Mas Jesus veio com a resposta e deu. Para que as obras de Deus se manifestem. Então dê glória a Deus em todos os momentos da sua vida. Paulo fala sobre isso. Em todos os momentos da sua vida, não importa, dores, sofrimento, aflições. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos que crer nisso, que Jesus Cristo venceu por nós ali na cruz. E que Deus abençoe a cada irmão no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Vai cantar mais um? Não, já pode ir. Vamos dar lugar ao pregador. Somente crer. Aleluias. Somente crer. Glória a Deus. Tudo é possível. Somente crer. Glória ao Senhor Jesus. Aleluia. Somente crer. Somente crer. Tudo é possível. Aleluia. Glória a Deus. Somente crer. Aleluia. Senhor Deus, Pai Celestial, autor e consumador da nossa fé. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém, Deus. Glória a Senhor, Deus. nós nos colocamos na Tua santa presença nesse instante, ó Deus, nesse momento tremendo, nesse momento, ó Deus, aonde cremos que o Teu Espírito Santo está no nosso meio. Amém. Ó Deus, cremos, ó Deus, que o nosso louvor chegou diante do Senhor. Fizemos, ó Deus, aquilo que era o que melhor podíamos fazer, ó Deus, para Te adorar. Cantamos, ó Deus, hinos de Sião, Amém. entoamos o louvor a Ti, ó Aleluia. Pai. E como Tu habitas, ó Deus, entre os louvores, cremos que o Senhor está no nosso meio. Amém. Glória a Agora, Deus. Pai, Te pedimos que o Senhor possa nos assentar agora. Senhor Deus, e que todo o ruído do mundo seja tirado agora. Circuncida lábios, ouvidos e corações, para que o Teu Espírito Santo possa tomar controle. Amém. E falar aos nossos corações, Aleluia. falar às nossas almas, Pai, a necessidade que precisamos, aquilo que nós realmente precisamos de Ti. Venha, Deus, ao encontro das nossas necessidades e nos ajude a Te servir melhor, Pai, porque Te pedimos isso no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Aleluias. Uma boa noite com Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje um culto especial. A gente vê pessoas aqui, irmão Toninho ali, juntamente com a sua esposa, que é um grande prazer, um privilégio estar aqui com vocês, compartilhando, né? Irmão Rick e sua amável família, por abrir as portas. Irmão Otevi, Deus te abençoe, irmão Otevi. É sempre bom te ver na reunião. Sabe, creia que o Senhor já providenciou a tua bênção. Aleluia. O Senhor já providenciou. Irmão Brana diz assim, muitas vezes nós oramos e
e nós não vemos, a gente diz assim, Jesus disse, né? Se você crer, diga a essa montanha, te precipita no mar e ela vai se precipitar. Porém, na hora que você disse, tu não viu, mas umas pequenas pedrinhas, uns grãos de areia se moveram, mas você não viu. Mas Deus já começou a operar. Amém. Agora, se você parar de crer, a montanha não vai para o mar. Você tem que continuar crendo. Amém. Porque enquanto você continuar crendo, uma rocha maior vai se mover. E você continua crendo, então aquela montanha vai ter que ir para o meio do mar. Porque nada resiste à fé. Como diz, a fé tem cabelo no peito. A fé tem força. Aleluia. E quando nós buscamos a Deus, e Deus pode tudo, Ele é o Senhor dos céus e da terra, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Continue crendo, meu irmão. Amém. Sabe? Tem muitas orações e muita fé para a tua recuperação. Amém? Eu pediria aos irmãos que se pusessem de pé e abrissem as suas Bíblias no livro de Isaías. Livro do profeta Isaías, capítulo 40. Glória a Deus. Isaías capítulo 40, nós vamos ler do verso 3 até o verso 11. Todos o têm? Amém. Amém? A Bíblia nos diz assim: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. E o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Voz que diz, clama. E alguém disse, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza, como as flores do campo. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e caem as flores, mas a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Aleluia. Tu, anunciador de boas novas, anunciador de boas novas a Sião, sobe a um monte alto. Tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá, eis, aqui está o vosso Deus. Eis que o Senhor Jeová virá como forte, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão vem com ele, e o seu salário diante de sua face. Como pastor, apacentará o seu rebanho, entre os braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam, ele as guiará mansamente. Amém. Aleluia. Aleluia. Grandíssimo Deus, Pai eterno, abençoe a tua palavra lida em cada coração. Que o Senhor possa nos dar, ó Deus, uma mensagem que possa alimentar as nossas almas. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Podem vos assentar. Amém. Eu gostaria de fazer um destaque nessa leitura que fizemos no verso 9, lá no finalzinho, parte B do verso 9, aonde diz: eis, aqui está o vosso Deus. Eis, aqui está o vosso Deus. Deus, Ele tem prometido estar conosco todos os dias da nossa vida. É a sua promessa. Amém. É a sua promessa. Nós cantamos aqui. Foi quando gritei, vem me ajudar. E Ele veio andando, Jesus veio andando, sereno e tranquilo sobre o mar. Mas a gente espera que a gente entre em problema. A gente espera que a situação
esteja como os discípulos no meio do mar, no meio da tempestade, para clamar a Deus. Mas nós não precisamos disso. Nós não precisamos de só nesses momentos clamar a Deus. Verdade. Nós podemos buscar Ele em qualquer momento. Amém. Porque Ele diz aqui, anunciador de boas novas, eis aqui está o vosso Deus. Aleluia. Ele está aqui, Ele está presente. Se você precisar de algo, Ele está presente. Então comece a imaginar agora o que você precisa. O que você depende? Do que você precisa de Deus? Coloque isso agora diante dele. Talvez você esteja tranquilo, talvez você não esteja em apuros, em tão grandes apuros, mas aí é muito difícil. O cristão sempre está em apuros, né? É difícil. O cristão sempre está em luta. O diabo não brinca de ser diabo. Ele manda uma enfermidade, ele traz um problema na família, ele traz um problema para o filho, ele traz um problema no trabalho. Você tem enfermidade, sempre tem algo para você buscar a Deus. Mas o mais interessante, irmão, dessa batalha, o mais interessante dessa batalha é que o nosso adversário já está vencido. Ele foi vencido na cruz do Calvário. Aleluia. Glória a Deus. Nós podemos entrar na guerra sabendo que teremos a vitória, se tão somente crermos que aqui está o nosso Deus. Amém. Glória ao Senhor. Não ande sem Ele, não saia sem Ele. Não vá para a guerra sem Ele. Ele é aquele que peleja as nossas batalhas. Não entre na batalha sozinho, porque aí você vai perder. Entre na batalha com Ele. Ele é o varão de guerra. Aleluia. Ele luta as nossas batalhas. Glória a Deus. Ele guerreia as nossas guerras. E quando nós lutamos com Deus na frente, a vitória é certa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele sempre está presente. Amém. Ele Glória a sempre Deus. faz a coisa certa, irmãos. Aleluia. Deus sabe fazer a coisa exatamente Aleluia. certa, Glória a perfeita. Deus. Talvez você não saiba, talvez você não entenda, talvez você ache que aquilo não seria o certo e você fica ali temeroso de agir. Mas se tem no teu coração fé, dê um passo de fé para Deus, porque Ele só aleluia. faz o certo, o perfeito. Aleluia. Quando Deus disse para Gideão separar os homens de guerra, e ele separou aqueles 30 mil homens, e eles vieram, e Deus disse para ele, olha, diga assim, diga para esse quem tem medo, aqueles que casaram recentemente, pode voltar. Aqueles os que não têm coragem, pode voltar. Ah, irmão, voltou uma turma. Acho que voltou uns 20 mil. Uns 20 mil. Aí Gideão disse, agora como é que eu vou enfrentar um exército de 200 mil com apenas 10 mil soldados? Como que eu vou vencer? Ele não fez essa pergunta. Vocês acreditam nisso? Ele não fez essa pergunta. Sabe por quê? Porque ele estava confiado naquele que disse que ele iria vencer. Aleluia. Então, quando ele estava preparando a estratégia para vencer aquela batalha com os seus 10 mil soldados, Deus disse para ele, Gideão, mais um teste. Pede agora para que os homens de guerra desçam até o riacho e bebam água. Aquele que beber água e descer a cabeça lá e beber água, esse tu separa e manda voltar. Aquele que se acocar e pegar água com a mão e trazer até a boca, esse tu separa. Esse vai guerrear contigo. Ora, Gideão imaginou o quê? Que dos seus 10 mil, ele tivesse pelo menos uns 9 mil que ia levantar a mão. Mas para surpresa dele, 9.700 soldados desceram, se acocaram e beberam água lá. Sobraram apenas 300 homens. 300 homens. E ele disse assim, agora pede para eles voltarem pelo caminho das montanhas. E aqueles 9.700 soldados pareciam, irmão Andrei, que eram desprezados. Parecia que Deus não tinha mais nenhum propósito na vida daqueles homens.
e mandou eles seguirem para suas casas pelo caminho da montanha. Então Gideão ficou com 300 homens e Deus disse para ele: agora vai lá, desce lá e grita: espada de Deus, espada de Gideão, e tu vai vencer. Glória a Deus! Glória a E Deus. quando ele disse espada de Deus, espada de Gideão, o exército inimigo começou a se matar sozinho e saíram desesperados. E um grupo de mais de 30 mil soldados subiram a montanha. E quando eles estavam em retirada subindo a montanha, 9.700 homens de guerra estavam lá esperando por eles. Deus tem propósito na vida do homem. Glória a Deus. Ele sabe o que faz. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Eis, aqui está o teu Deus. Creia, irmão. Amém. Creia nessa noite que tem um Deus que está presente na vida dos seus filhos. Aleluia! Eu creio. O irmão Brana conta que tinha um bêbado, nós conhecemos a história. Ele sempre ia lá no altar, ele não tinha força para viver a vida cristã. E ele se ajoelhava no altar e dizia: Senhor, aqui está o gin. No dia seguinte, lá vinha ele ainda bêbado, cambaleando. Se ajoelhava no altar e dizia: Senhor, aqui está o gin. E um dia ele sofreu um acidente, foi atropelado pelo carro e ele estava na UTI, entre a vida e a morte. Então os jornais da cidade publicaram que Jim havia sofrido um acidente. E o pastor daquela igreja viu a publicação e disse: Jim, aquele que sempre vem na minha igreja, eu vou visitá-lo. Ele é um membro da minha igreja, eu vou visitá-lo. E ele saiu, pegou a sua Bíblia e foi até o hospital. Quando ele chegou no hospital, achando que Jim estava entre a vida e a morte, Jim estava sentado na beira da cama, com o seu sorriso de um lado ao outro, feliz da vida. Aquele que estava quase morto agora estava tranquilo, feliz. Aleluia! Ah, irmãos, ele disse, o pastor entrou e disse: Jim, eu sou o pastor da igreja que você sempre vai lá e diz: Senhor, aqui está o Jim. Jesus, aqui está o Jim. Eu vim te falar de Jesus. Ele disse: não precisa, ele saiu daqui agora mesmo. Aleluias! Eis aqui está o teu Deus. Quando você precisa, ele está presente. Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele nunca nos desampara, meu irmão. Ele sempre está presente. Ele sabe a necessidade de cada um dos seus filhos. Conhece a tua lágrima, conhece o teu coração, conhece a tua dor. Então somente deposita, derrama nessa noite todas as tuas ansiedades diante dele, que ele tem cuidado de ti. Glória a Deus. Sabe, um dia foi colocado diante de Moisés. Ele tinha que escolher ser um homem muito rico, ser um homem influente, ser o próximo governador do Egito. Ele tinha que escolher. E ele teve a sua escolha. Ele optou por sofrer com o povo de Deus, com o povo desprezado de Deus. Aqueles que Faraó olhava e dizia: são meus escravos. Mas ele olhava e dizia: não, aí é a herança de Deus. Aleluia! É o povo de Deus. Sabe, quando ele teve que escolher, a Bíblia nos diz que ele rejeitou ser chamado filho da filha de Faraó e por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, para ele então render a sua vida e sofrer com o povo de Deus. Sabe de uma coisa, o irmão Brana diz aqui na mensagem de liderança, que lá no final da carreira, no final da vida de Moisés, ele diz assim, nós conhecemos a história, como Deus através de Moisés abriu o mar vermelho, como Deus operou maravilhas, como tirou água da rocha, como Deus alimentou 2 milhões de pessoas com codornas. Sabe, irmãos, Deus fez maravilhas, operou maravilhas na vida daquele homem. Então, quando Moisés deixou a vida, quando ele se foi, ele tinha tomado um líder. A sua mãe o conduziu certo. O seu pai o ensinou certo. E então, quando chegou a ter maioridade, um jovem então disse: eu vejo
a vida eterna. Se eu for com este povo pobre, negligenciado, e andar com eles, porque eles são o povo de Deus, eu não tenho que fazer isso. Eu poderia ser um rei, mas eu não quero ser um rei. Eu posso ter todo o dinheiro que há no Egito, porque você possuidor dele, mas eu não quero. Eu prefiro andar com Jesus. E então, quando ele caminhou pela vida, e então quando começou a deixar a vida, lá estava o seu líder para tomá-lo pela mão. Lá no momento final da sua vida, ali estava o seu Deus para tomá-lo pela mão. Aleluia. Você não quer esse líder? Não queremos todos nós que esse líder o segure agora em sua mão. Amém. Você não deseja que esse líder segure na sua mão. Porque quando chegar no final da vida, você vai precisar de um líder como esse, que possa dizer: aqui está o teu Deus. Amém. Na hora de atravessar o Jordão, na hora que esse coração der essa última batida, na hora que você tiver o último fôlego de vida, aí você vai querer saber onde está o seu Deus. Então Moisés, ele preferiu sofrer com o povo de Deus, mas na hora da partida, seu líder, o Deus Todo-Poderoso, estava ali para segurar em sua mão. E eu te digo nessa noite, ele continua o mesmo hoje eternamente, e está querendo segurar na nossa mão. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória Anunciador a de Deus. boas novas. Eis aqui o teu Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. A Bíblia nos fala que Jairo era um grande pregador. Ele pregava em uma sinagoga. Sabe, irmãos, Jairo lia na sinagoga a Torá, que é a Bíblia judia. E ele contava para os seus membros as histórias da Bíblia. E então Jairo um dia chegou em casa e sua filhinha de 12 anos estava morta. Então Jairo ficou desesperado. E ele olhava para aquelas palavras da Bíblia que ele ensinava. E ele via sua filha morta. E ele se lembrava da sunamita que estava com o filho morto em casa. E foi até o profeta Eliseu. E Deus, através do profeta Eliseu, trouxe a vida àquele jovem novamente. Então Amém. Ele pensava: aonde está o Deus de Eliseu? Eu estou pregando na minha igreja, eu sou um sacerdote, eu leio essas palavras aqui, mas agora a minha filha está morta. E aonde está esse Deus de Eliseu que eu leio na história? Para ele continuava na história, mas ele queria algo muito mais. Ele queria que aquele Deus da história tivesse presente. Então ele disse: eu vou até Jesus de Nazaré, porque eu tenho visto as histórias de cura, eu tenho visto o poder de Deus, eu tenho ouvido dos milagres acontecendo através da vida desse profeta da Galileia. Eu vou até ele. E ele se dirigiu e foi até Jesus. Sabe, irmãos, quando ele chegou lá onde estava Jesus, o irmão Brana diz assim: quando esse Deus, habitando em um corpo chamado Jesus, o Filho de Deus, quando ele foi chamado em cena, tirado da história, o Deus que podia levantar os mortos do Antigo Testamento, trazer vida a um bebê morto através de um profeta, aquele Deus não podia morrer. Ele é Deus eternamente. Aleluia. Aquele bebê posto ali na cama estendido. E o pequeno Jairo, sabendo que a sunamita teve seu bebê ressuscitado, ele disse: aquele Deus de história, se ele puder ser chamado em ação novamente, ele é o mesmo Deus hoje. Aleluia. E buscando havia ouvido de um homem que afirmava ter esse poder. E esse era Jesus de Nazaré, o qual todos odiavam. Porém ele o chamou à cena, pois ele era o representante mais próximo que ele podia encontrar de Deus nesse dia. O Deus de um Deus vivente.
E quando ele foi chamado à cena, e o Deus histórico foi chamado, ele atuou da mesma maneira que ele fez quando ele estava em Eliseu com aquele bebê morto. Quando Jairo chegou até Jesus, que ele chamou a cena, Jesus atuou da mesma forma que atuou na vida de Eliseu. Aleluia. Nós precisamos tirá-lo da história, tirá-lo das páginas da Bíblia e trazê-lo para a nossa vida hoje. Ele está dizendo, anunciador de boas novas, eis aqui o teu Deus. Aleluia. Aleluia. Temos que tirá-lo da história, meu irmão. Senhor. Sabe? Jacó era um homem acostumado a enganar as pessoas. Ele enganou seu irmão. Ele enganou seu pai. Ele enganou seu sogro. Ele se tornou um homem próspero, um homem rico, através de enganação. Mas ele sabia que não estava certo. Lá dentro da sua alma existia um clamor. E ele se lembrava do tempo que ele se sentava com seu avô Abraão. E ali no colo de Abraão, Abraão lhe contava como Deus rejuvenesceu a ele e a sua avó para que o seu pai pudesse nascer. Como Deus operou maravilhas no dia em que ele foi sacrificar Isaac e o próprio anjo de Deus segurou na sua mão e disse: Abraão, bem sei que me amas e que me temes, e agora porque me amas e me temes, prosperarei a tua semente e as portas, e a tua semente possuirá as portas dos seus inimigos. Contava essas vantagens. Então Jacó dizia no seu coração: eu quero isso para mim, eu quero essa experiência, eu quero esse Deus vivo, eu quero tirá-lo da história, eu quero dizer, Senhor, que eu quero tu na minha vida. E ele disse para Jacó: eis-me aqui, Jacó. Ele entrou no val de Jaboque, e ali o Deus do céu desceu e lutou com Jacó. Naquele dia, uma noite inteira, eles lutaram juntos. E aí Deus tocou em Jacó e mudou o seu nome de Jacó, o enganador, para Israel, um príncipe com Deus. Sabe, irmãos, nós precisamos trazer o Deus da história para os nossos dias. Ele está dizendo: eis, estou aqui. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Permita-me dizer algo agora. Meu irmão e minha irmã, neste dia presente, quando as crises, quando o câncer está comendo, e as enfermidades de toda classe, o mesmo Deus da história que limpou ao leproso, curou ao enfermo e levantou um morto, é o mesmo Deus de hoje. Aleluia. Ele está esperando ansiosamente para seu povo o chame em ação. Oh, meu Deus. Ele está chamando, esperando que o seu povo lhe chame a ação, meus irmãos. Nós temos que crer nisso. Amém. Nós temos que entender. Amém. Anunciador de boas novas, eis aqui teu Deus. Amém. O irmão Branham conta que ele estava pregando na África. E no dia do culto ele chegou e encontrou o filho de um homem que era missionário lá na África, que tinha nascido com os 2 pés tortos, os pés para dentro, andou de muleta a vida toda, nunca tinha calçado nos seus pés um sapato. E o irmão Branham cruza com ele na porta do templo e pergunta para ele: para quem são esses sapatos? E ele diz: são para mim. Aleluia. São para mim. Nunca tinha usado um sapato a vida inteira, com os pés tortos. E o irmão Branham diz: que te faz crer? E ele disse: ontem à noite eu estava aqui e eu vi o Deus do céu curar um cego. Se ele pode curar um cego, ele pode me dar os pés novos. Ele não vai me decepcionar. Aleluia. Enquanto o irmão Branham diz: eu ainda estava no meio do meu sermão, eu ainda estava pregando o meu sermão, quando ele entrou pelo corredor adentro, pulando e glorificando a Deus com os seus sapatos nos pés. Esse é o Deus que eu prego, esse é o Deus que eu creio.
Aleluias. Você crê? Amém. Aleluia, amém. Aleluia. Ele está esperando ansiosamente para que o seu povo chame a cena. Aquele que podia perdoar uma prostituta por cometer adultério 7 vezes ao dia. Aquele que podia limpar os olhos dos pecadores mais vis e fazê-los brancos como lírio. Esse mesmo Deus de história vive hoje para limpar cada coração enegredecido pelo pecado e incredulidade. Ele vive hoje, Ele está no nosso meio. Eis aqui está o teu Deus. Se você quer ver a presença de Deus, o Mombrana diz assim: se você quer ver o anjo do Senhor visitar a tua vida, visitar a tua casa, faça como Maria. Maria dedicou o seu coração a Deus, dedicou o seu tempo a Deus, por isso ela recebeu a visita do anjo. Se você deseja que anjos visitem a tua casa, dedique mais do teu tempo para Deus, coloque mais o teu coração na presença de Deus. Houve um homem que tinha um filho com epilepsia e o levou à igreja, e os discípulos dançaram, gritaram ao redor dele por um momento e não puderam curá-lo. Porém estava ali um Deus de história que ainda vive. Ele estava determinado a encontrá-lo. Vendo-o descer a montanha, ele correu para ele e disse: Senhor, tem misericórdia de mim. Um diabo tem tomado o meu filho e o faz desfalecer e cair no fogo. Jesus disse: eu posso se tu creres. Eu posso se tu creres. O quê? Se tu creres. Aleluias. Que o Deus da história ainda vive. Ele foi chamado à cena e a epilepsia deixou o menino. Aquele mesmo Deus vive hoje. Quando as igrejas têm falhado, quando a política tem falhado, quando tudo o demais tem falhado, e o homem tem falhado, e tudo tem falhado, Deus não pode falhar. Aleluias! Ele não pode falhar. Ele está aqui, aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Oh, meu irmão, confie em Deus. Coloca agora teu coração. Ele não pode falhar. Ele não pode falhar. E Ele está aqui. Eis aqui está o teu Deus para te dar aquilo que tu precisa, para te dar aquilo que tu necessita. Aleluias. Ele é o Deus desta Bíblia antiga de capa preta. Você crê nisso? Amém. Que Ele é o Deus dessa Bíblia de capa preta? Amém. Aleluias. Eu me recordo agora do Mombrana, tinha saído para orar por uma criança. Ele conta que ele estava descendo numa rua inclinada. E ele estava descendo a rua devagar. E ele viu uma senhora empurrando uma cadeira de roda. E um homem chorando copiosamente. E ela estava empurrando para cima, e ele vinha descendo, e ele viu aquela situação, e ele estava ali olhando, e aquele homem chorava copiosamente. Então ele parou e perguntou: o que passa com você? E o homem lhe disse: acabei de sair desta clínica aqui, e apontou para a clínica. O médico acabou de me dizer que eu estou condenado a viver nessa cadeira de roda pro resto da minha vida. Eu tenho uma doença e eu nunca mais poderei andar. E o Mombrana viu que ele tinha uma Bíblia. E ele disse: você crê nesse livro de capa preta? E ele disse: eu creio em tudo. Ele disse: você crê em tudo? Aí ele disse: eu creio. Você crê em Marcos 16? Estes sinais seguirão aqueles que creem. Ele disse: eu creio. Ele disse: então levanta-te e anda. E o homem disse: eu vou levantar. E levantou e andou. E começou a andar e glorificar a Deus. Aleluia. Esse é o Deus que está presente agora no nosso meio. Anunciador de boas novas. Eis aqui o teu Deus. Glória a Deus. É tempo que o seu povo chame o levante da história, porque está escrito: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus que está na história, sim, mas Ele é um Deus do tempo presente. E nos últimos dias Ele disse: eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e sinais e maravilhas seguirão os que creem. Pois em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. E sobre
e sobre os enfermos porão suas mãos e os curarão. Aquele é um Deus histórico que dá promessa. E nós somos o povo de seu pasto, somos as ovelhas do seu redil. Ele está esperando que nós paremos e clamemos e o chamemos em ação. Chame-o à cena nessa noite. Aleluia. Chame-o à cena nessa noite. Aleluias. Glória a Deus. Chame ele à cena nessa noite. Não deixe ele passar por alto. Minha irmã, meu irmão, não deixe Deus passar por alto. Sabe, faça agora como Zaqueu. Zaqueu disse: eu não vou permitir que ele passe sem me visitar. Nessa noite, ele não vai passar sem me visitar. Não vai passar por alto. Ele subiu em cima daquela figueira brava. E quando Jesus ia passando, Jesus parou debaixo da figueira e disse: Zaqueu, desce depressa, porque convém habitar contigo na tua casa hoje. Aleluia. Quantos Zaqueus estão aqui nessa noite, crendo que o Deus da história está vivo e presente no nosso meio? Glória a Deus. Aleluias. Aleluia. Oh, irmãos, ele está vivo e presente. Observe-o fazer o Supremo. Observe-o fazer coisas que o homem se maravilharia, que o homem coça a sua cabeça e não entende. Ele é o Deus da história, é um Deus do presente. Ele está esperando ser tirado da história nessa noite. Amém. Ele está esperando que você creia. Aleluia. Não olhemos a ele como tal. Que bem faz um Deus histórico se ele é unicamente um Deus da história? Que bem faria, que bem haveria feito um Deus histórico a Arão e a Jacobede? Que bem faria, que bem haveria feito um Deus histórico a Moisés? Que bem haveria feito um Deus histórico a Lázaro? Que bem haveria feito um Deus histórico ao cego Bartimeu? Que bem faria um Deus histórico a você nessa noite, se ele não é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Ele perdoa todos os nossos pecados, ele cura as nossas enfermidades. O Deus histórico, tirado da história, ele brilhará nestes últimos dias. Aleluias. O quê? Quanto tempo está por finalizar? Quanto a política está por finalizar? Quando a vida está por finalizar? Quando tudo está chegando ao seu fim, Jesus vem à vida. Aleluias. Quando tudo tem chegado à sua condenação, ele ainda brilha, o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Somente clame a um Deus que está presente. Observe-o chegar e ser um Deus presente, tirado da história. Simplesmente clame a Ele. Clame a Ele, é um Deus presente. Eu me recordo, o irmão Bruno estava no púlpito, orando pelos enfermos, e chegou a ambulância da Clínica Maios na hora do culto, e eles desceram uma mulher com câncer em estado terminal, e eles entraram e ficaram no final do culto. Então o irmão Lee veio, ele desceu do púlpito e foi até aquela mulher que estava morrendo com câncer, e ele chegou pertinho dela e viu que a sua situação era extremamente grave, e o médico disse: ela não pode falar, ela não pode nem mesmo ficar de pé. E ele chegou bem pertinho dela e disse: peça a Deus em oração para que o pregador lembre de você. E ela balbuciou algumas palavras inteligíveis. Naquele exato momento, o Espírito Santo tocou no coração do profeta lá no púlpito. Ele desceu da plataforma e ele começou a andar em sua direção. E quando ele chegou bem pertinho dela, ele disse assim: assim diz o Senhor. Aleluia! Nessa noite você não morrerá, você terá vida. Câncer seja repreendido em nome de Jesus Cristo. E ela se levantou sã na mesma hora. Cura instantânea. O Deus da história veio e ficou presente, e Ele está presente no nosso meio. Amém. Aleluias. Você crê nesse Deus que está presente? Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. Somente clame a um Deus que está presente. Aleluias. Ele está esperando que você clame.
Você não pode chamá-lo com seus lábios. Ele não vem por serviço de lábios. Ele só vem por fé. Quando a sua fé, não só oração longa ou curta, porém ele vem através dessa pequena e débil fé ali dentro da sua alma, que pode agarrar-se e dizer: aquela pequena dor tem ido, que Deus trouxe meu tabernáculo nessa noite. Pode iluminar a minha alma novamente. Pode enviar-me longe daqui, incendiando e cantando como os pássaros no ar. Por quê? Ele é um Deus histórico e um Deus presente. Ele está esperando para ser chamado. Chame ao Senhor e Ele escutará. Fale a Ele nessa hora. Fale em oração. Fale em salmos. Ore a Ele. E creia nele. E Ele te escutará. Ele vai ouvir o teu clamor. Aleluias. Clame a Deus essa noite. Confia nele. Aleluias. Anunciador de boas novas. Anunciador de boas novas. Eis aqui está o teu Deus. Aleluias. Feche seus olhos agora, porque o nosso Deus está aqui. Glória a Deus. Aleluia. Ele veio nos visitar nessa noite. Ele está aqui. Ele está aqui para curar o enfermo. Ele está aqui para repreender essa doença. Ele está aqui nessa noite para abrir as portas desse problema, para conseguir um emprego se você precisa de um. Ele está aqui nessa noite para dizer para você que a última palavra é dele, não é do advogado, não é do juiz, não é do médico, que a última palavra é dele. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, aleluia, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Você crê que Ele está aqui no nosso meio? Aleluia. Eu quero abrir agora o altar para uma palavra de oração, mas venha crendo. Essa é uma noite de libertação. Essa é uma noite que Ele está aqui presente no nosso meio. Ele só espera que nós o chamamos ativa. O chamamos agora. Há alguém no nosso meio com algo que você vem lutando há muito tempo, que você vem tentando e não vem conseguindo, sabe? Mas você crê no teu coração que hoje Deus tocou. Hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia que você vai receber a tua vitória. Vem crendo que Ele está aqui te esperando. Vem crendo. Vem agora. Vem crendo. Aleluia. O altar está aberto. Ninguém com curiosidade. Por favor, irmãos, todos de olhos fechados. Venha crendo. Venha crendo. Aleluias. Dê um passo de fé agora. Aleluias. Dê um passo de fé. O Senhor está aqui nessa noite. Aleluias. Anunciador de boas novas. Eis aqui está o teu Deus. Aquele mesmo Deus que abriu o mar vermelho. Eis aqui está o teu Deus. Aquele Deus que entrou na fornalha de fogo ardente e estava presente com Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele está aqui no nosso meio. Senhor, eu tão somente creio de todo o meu coração que como tu ressuscitou a filha de Jairo, nessa noite o Senhor vai trazer ressuscitação. Ó Deus, nessa noite o Senhor vai trazer cura e libertação no nosso meio. Aleluias. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pai, eu vou fazer uma oração coletiva, Deus. Há vários irmãos no altar agora. Eu tão somente peço a Ti, porque, Senhor, eu não conheço. Aleluia. Todos de pé agora, com suas mãos levantadas aqui ao altar. Levante suas mãos em direção ao altar. Senhor Jesus, Pai, eu não conheço a necessidade dos meus irmãos, mas Tu conhece. Tu está presente na vida deles todos os dias. Tu sabes, ó Deus, que eles estavam precisando desse momento, que eles precisavam de agora, desse momento de fé que chegou em seus corações. Eles precisavam trazer o Senhor à tona. Eles precisavam trazer o Senhor em ação. Eles precisavam tocar na orla do teu vestido, como aquela mulher com fluxo de sangue tocou. Eles precisavam de fé, e a fé chegou. Agora, Deus, em nome de Jesus Cristo, eu clamo
que o Senhor possa conceder a eles uma libertação total. Aquele que precisa de cura, receba cura. Aquele que precisa de libertação, receba a libertação. Oh Deus, vá agora, põe as tuas mãos santas. Senhor Deus, eu imponho minhas mãos agora, segundo Marcos 16, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu imponho minhas mãos e suplico a tua cura, a tua libertação, que eles possam glorificar agora, Deus. Que essa montanha seja lançada agora no mar e que eles recebam sua libertação total, em nome de Jesus. Aleluia. Vai crendo, meu irmão. Vai crendo. Você recebeu agora a tua cura, a tua bênção e a tua libertação. Creia, não duvide. Creia. Anunciador de boas novas. Eis aqui está o teu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia. Glorificado seja o teu nome, meu Pai. Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Glória Oh a Deus. Deus, o Senhor se importa com todos. O Senhor se importou com um peixinho que tinha sido morto. E o Senhor fez com que o teu profeta dissesse para aquele peixinho voltar à vida. E ele voltou à vida. Aleluia. O Senhor se importa com os teus filhos. O Senhor disse que não deixa para que nós olhássemos o lírio dos campos e os pássaros não semeiam, não cegam. Mas o Senhor disse que nem Salomão com toda a sua glória se vestiu como um deles. Pai, o Senhor não deixa faltar nada. Aleluia. Então somente o Senhor quer que a gente creia no Senhor. Aleluia. E é isso que nós queremos. Crer no Senhor de todo o nosso coração. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão Vinícius, vamos cantar um hino. Aleluia. 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 Glória a Deus. O Salvador está aqui, o amoroso Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, Senhor Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus Deus. Cristo. Aleluia. Oh, Deus. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vinde cantai ao nosso Deus, ao doce Jesus Cristo. Cantai com coração e voz ao santo nome Cristo. Obrigado, meu Deus. Obrigado. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Nome digno de louvor. Nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus, Pai Celestial, obrigado por tua presença no nosso meio. Oh Deus, anunciador de boas novas. Glória a Deus. Obrigado por ter vindo nos abençoar e nos visitar. Agora, Pai, abençoa cada filho, cada filha, cada família aqui representada, Senhor. Que a graça do Senhor, que a glória do Senhor nos acompanhe. Que o Senhor possa nos despedir, ó Deus, apenas desse lugar, mas nunca da tua presença. Que o Senhor nos leve para os nossos lares, guardados, guiados e protegidos pelo teu Espírito Santo, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, aleluia. Irmãos, chegamos ao final da nossa programação, desse culto. Abençoe um ao outro. Deus abençoe.
Esperamos que ano que vem, nós estamos praticamente no final desse ano, que ano que vem, daqui a 30 dias, possamos estar aqui, né? Possamos estar aqui para adorar ao Senhor mais uma vez. Queria aproveitar esse momento que nós estamos nos cumprimentando para fazermos, né, o aniversário da irmã Rosinha. Rosinha não, da irmã Isabel, por favor, deixa eu corrigir aqui. Da irmã Isabel. Vamos cantar o parabéns para ela. Tem bolo? Tem bolo? Então vamos deixar para cantar o parabéns quando chegar o bolo. Quando chegar o bolo? Irmã Rosinha, irmã Isabel, Deus te abençoe. O Senhor te guarde, te dê muitos anos de vida. Amém? Aleluia.